O presidente Lula afirmou durante pronunciamento ontem que a desigualdade do Brasil é a menor da história. Em cadeia de rádio e televisão, ele falou à população sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o aumento da taxação para altas rendas. Vamos acompanhar, na fala de aproximadamente 6 minutos, o que o presidente Lula disse. 140 mil super ricos, pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Na fala de aproximadamente 6 minutos, o presidente Lula também citou a criação dos programas Pé de Meia, Luz do Povo e Gás do Povo, dentre outras medidas tomadas pelo governo. Graças a essas e outras políticas, a desigualdade no Brasil é hoje a menor da história. Mesmo assim, o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. 1% mais rico acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre da população detém apenas 2% da riqueza. É riqueza demais concentrada nas mãos de uma pequena parcela de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar essa realidade, mas é apenas o primeiro. Quero chamar os nossos comentaristas para comentarem este e outros assuntos nessa edição do Jornal da Manhã de hoje, desta segunda-feira, 1º de dezembro. Túlio Nassa e Nelson Kobayashi. Vou começar com o Túlio. Túlio, como que você avalia, então, esse pronunciamento feito pelo presidente Lula, falando sobre a isenção do imposto de renda? Ele que falou com bastante orgulho sobre a isenção. E ficou clara essa questão da taxação dos super ricos, essa compensação? Bom dia, Paula, bom dia, Nonato, bom dia, Koba, bom dia também à audiência da Jovem Pan. Já estamos em dezembro, né? Como o ano passou rápido, hein? Bom, ouvindo o presidente Lula falar, Paula, olha só, ele só pensa numa coisa: eleição de 2026. Evidentemente que ele está querendo lucrar em cima dessa pauta, que é uma pauta muito popular, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Mas eu quero lembrar aqui de um ditado alemão que dizia que o diabo mora nos detalhes. Exatamente. Qual que é o detalhe disso? De um lado, nós temos uma correção desse valor que faz justiça social, sim, porque quem ganha até R$5 mil ganha muito pouco para o altíssimo custo de vida brasileiro e, portanto, essa isenção traz, sim, uma justiça social para aquelas pessoas que mais precisam desses valores para poder usar e consumir no seu dia a dia. Agora, de outro lado, quem deveria pagar a conta dessa isenção? Evidentemente que o governo tem dois caminhos: ou ele aumentava o imposto de um lado, ou ele reduzia a despesa, e a redução da despesa seria a melhor medida. Por quê? Porque insistir nessa briga do nós contra eles, dos pobres contra os ricos, taxar os ricos, significa fuga de capital, significa fuga de valores. Existe até um imposto chamado de imposto inglês, ironicamente, que ele aconteceu porque a França começou nessa política de taxação dos super ricos e todos os seus recursos, seus investimentos fugiram para a Inglaterra. Por isso que se chamou de imposto inglês. Então, entre aumentar a despesa, aumentar imposto e reduzir despesa, seria muito melhor reduzir despesa. Kobayashi, qual é a tua visão desse cenário todo, que é uma discussão já antiga, né, que a gente tem falado aqui, da possibilidade de igualdade entre os brasileiros que ganham menos e aqueles que ganham mais. E aí, como o Túlio destacou, tem um ganho social, obviamente, aí nessa medida como um todo, mas não deixa de ser também uma reparação a algo que não estava sendo corrigido já há algum tempo. De qualquer modo, deve render frutos aí para o ano que vem, 2026, que é um ano eleitoral, não, Koba? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato, bom dia, Paula, bom dia, Túlio, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, sempre um prazer estar com vocês. E, Nonato, você foi no ponto, já é uma discussão antiga. Há muito tempo, a tabela do imposto de renda para a pessoa física está defasada.
este talvez seja o ponto que possa ser o empecilho do presidente Lula capitalizar politicamente com a medida, que é uma medida de promessa de campanha há muito tempo esperada e que se traduz numa questão de fato de justiça. Então, economia impacta eleições. A gente tem visto isso mundo afora. O que importa para o cidadão, para o eleitor, é dinheiro, é economia, é comida na mesa e sustento da sua família. Só que não necessariamente com deixar de pagar algum imposto injusto, como nesse caso já era injusto há muito tempo. Então talvez o cidadão olhe para essa medida e entenda simplesmente como uma obrigação de equalização, de atualização, de correção do valor daquilo que é pago, que há muito tempo já estava defasado. O governo deveria apostar em economia, não simplesmente na atualização da tabela do imposto de renda, mas principalmente em queda de inflação, emprego, produtividade e diminuição do gasto público. A gente precisa falar sobre isso. É este o calcanhar de Aquiles do governo do presidente Lula nesse seu terceiro mandato. O preço das coisas não condiz com o índice de inflação. Ninguém come índice de inflação. As pessoas tomam café e o café está caro. As pessoas comem pão, as pessoas comem arroz, feijão, carne, e isso tudo no mercado não se traduz nos índices, nos números, nas tabelas, nos gráficos que são apresentados pelo governo, e talvez aí é que o governo precise trabalhar melhor para 2026, já que todo o foco do presidente Lula nesse momento está em uma possível reeleição.